Estamos de volta para falar de um caso que chamou atenção neste fim de semana. Uma companhia aérea impediu o embarque de um cão de suporte emocional, mesmo com decisão judicial favorável à tutora. O voo foi cancelado e centenas de passageiros ficaram sem viajar e acabou impactando também outros 2 voos. Para entender os aspectos legais desse episódio especificamente, a gente vai conversar ao vivo com o advogado Yuri Fernandes Lima. Ele é especialista em direito dos animais e do consumidor. Boa noite, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso RF News. Boa noite, eu que agradeço o convite. Doutor, nesse caso específico, havia ali uma liminar autorizando o embarque desse cão na cabine, né? Mas a companhia aérea alegou questões operacionais e de segurança. Em situações assim, até onde vai a autonomia da empresa? Ela pode recusar mesmo com uma decisão judicial, como aconteceu? De jeito nenhum. Havendo uma decisão judicial, essa decisão deveria ser cumprida, né? Inclusive, isso pode até gerar responsabilização criminal, né, da pessoa física responsável dentro da companhia aérea, porque o descumprimento de decisão judicial pode configurar crime, né? Além dos impactos civis que pode gerar. Então, havendo uma decisão judicial, a companhia tem que cumprir. Nós já vimos alguns casos anteriormente a esse de decisões judiciais sendo descumpridas, né? Agora, muito provavelmente na ação vai haver a aplicação de uma multa por descumprimento, né? Embora o dano já tenha sido feito. Nem a pessoa pôde viajar com o animal e ainda atrapalhou todos os demais passageiros daquele voo. Exato, doutor. E nesse caso específico que a gente está mostrando aí a foto do cãozinho, se não me engano, chama Ted, que é um cão de serviço, inclusive com a criança que tem ali a questão do espectro autista. Ele é um cão que acompanha essa criança. Nesse caso, explica pra gente quais são os direitos, né, desses animais poderem embarcar ou não. Como que funciona tudo isso aqui para a gente também ficar ciente em relação a esse tipo de cão, por exemplo, que Uhum. tem esse suporte emocional? Pois é. Essa é uma ótima pergunta e nós estamos num momento bem difícil, né, em relação a esse tema, porque nós tivemos recentemente uma decisão do STJ dizendo que a companhia aérea não é obrigada a fazer o transporte na cabine do animal de suporte emocional, né? Em paralelo, nós temos o projeto de lei da Lei Joca, que foi aprovado recentemente no Senado e agora voltou para a Câmara dos Deputados, né? E até que essa lei seja aprovada e promulgada, nós vamos ficar aí ao arbítrio de decisões conflitantes. As decisões de primeira e segunda instância têm, Conta no aí. geral, garantido que esses animais de suporte emocional viajem na cabine, né? Tanto é que, nesse caso aí, houve a decisão judicial que foi descumprida pela companhia. Porém, com esse precedente do STJ, a situação agora fica mais frágil, né? Até que venha a promulgação dessa lei, da Lei Joca, que até apareceu agora há pouco aí a imagem do Joca, né? Que faleceu ano passado. Além disso, é importante mencionar, com relação a esse assunto, sob a perspectiva do direito animal, né, os animais hoje nós já sabemos, são seres sencientes, conscientes, né? Faço aqui referência à Declaração de Cambridge de 2012, que atestou isso, né, que todos os mamíferos, todas as aves são animais que têm consciência, assim como nós, humanos, e esses animais, portanto, não podem ser transportados lá no porão. Esse é o Joca aí que apareceu de novo. Uhum. Os animais não podem ser transportados no porão. Existem uma série de questões técnicas, no sentido de que os animais sentem medo. Se houver uma despressurização na cabine, o animal não vai ter a máscara ali, né, para garantir o oxigênio para ele. Então, tem uma série de questões. Tanto é que muitos animais acabam morrendo, né, quando são transportados no bagageiro, no porão. Isso sem falar no extravio, como foi o caso do Joca. Então, é importante a gente também pensar do ponto de vista do animal, né? Além da questão do suporte emocional, do ponto de vista do próprio animal, que deve sim, no meu ponto de vista, ser transportado sempre na cabine. E aí, para finalizar rapidamente, eu penso que isso é uma questão da companhia aérea se adaptar, né? Ela tem que fazer as adaptações, fazer a organização necessária para que esse transporte aconteça, né? Lembrando que o transporte aéreo é um serviço público essencial que foi delegado à iniciativa privada, e nós temos a ANAC, que é a agência reguladora responsável, justamente para regular o setor e garantir os direitos tanto dos consumidores humanos quanto dos animais.
Perfeito, doutor. Nesse caso, o senhor bem lembrou agora há pouco, por conta de tudo que aconteceu, houve o cancelamento do voo e isso acabou prejudicando quase 300 passageiros, é muita gente. Nesse caso, quais são os direitos do consumidor, né? A companhia, ela pode ser responsabilizada, só para a gente reforçar esse ponto aqui? Com certeza também. Cada um desses consumidores deve procurar um apoio jurídico, deve procurar um advogado, né, para que esse advogado avalie cada caso, mas no geral, certamente essas pessoas todas perderam compromissos, ou a grande maioria delas, tiveram prejuízos financeiros, além de transtornos, né, que podem até caracterizar danos morais. Então, sim, essas pessoas devem procurar os seus direitos, porque a companhia deve sim ser responsabilizada. Ainda mais num caso como esse, em que houve um descumprimento de uma decisão judicial. O cancelamento do voo não se deu por uma questão que poderia gerar uma discussão de caso fortuito, força maior, um eventual excludente da responsabilidade, né? Uma questão, por exemplo, climática, enfim, ou de segurança. Não, foi um cancelamento em razão de um descumprimento de uma decisão judicial, né? Porque não quiseram transportar um animal de suporte emocional. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas suas informações, por trazer essa clareza aqui para o nosso público. Eu conversei Eu que com o agradeço. especialista em direito dos animais e do consumidor, Yuri Fernandes Lima, sobre esse caso aí que deu o que falar, como eu disse, no final de semana.